Mais material introdutório auxiliar para o curso de Filosofia da Linguagem, dessa vez baseado em um texto muito claro de Martinich. A semiótica, a teoria geral dos signos, que abrange todo o domínio, inclusive aquilo que nós pretendemos pesquisar, o domínio ocupado pela filosofia da linguagem, ela se divide em sintaxe, semântica e pragmática. A sintaxe estuda as relações dos signos entre si, fácil de compreender. A semântica estuda as relações entre os signos e os referentes, os objetos que eles se referem. E a pragmática estuda as relações dos falantes com os ouvintes entre si. Ela pressupõe que os falantes e ouvintes estão se referindo, portanto, pressupõe uma semântica e, geralmente, se não for simples demais, ela pressupõe que aquilo que os falantes e ouvintes falam seja encadeado sintaxicamente e, portanto, pressupõe uma sintaxe. O que mais nos interessa aqui são a semântica e a pragmática em filosofia. E a semântica contém um componente pragmático para que ela realmente funcione. O atomismo lógico foi uma doutrina metafísica sustentada por Wittgenstein e por Russell. Mas existem pequenas diferenças entre os dois. Para Wittgenstein, na proposição elementar, os nomes precisam ser correlacionados aos objetos e a concatenação entre os nomes, a configuração dos nomes, deve ser a mesma que a configuração dos objetos. A proposição elementar é o que resulta da análise das proposições moleculares. Tentando dar um exemplo, se eu digo que o livro está sobre a mesa, supondo que isso seja uma proposição atômica, eu tenho dois nomes, livro e mesa, estão correlacionados aos objetos livro e mesa, e eles estão concatenados entre si. O livro, a palavra livro e a palavra mesa, o livro está sobre a mesa, pela palavra está sobre essa concatenação, e essa concatenação corresponde à concatenação real do livro estando sobre a mesa. Quando tudo isso acontece, então a frase "o livro está sobre a mesa", a proposição ou o pensamento, vou dizer de Wittgenstein, é verdadeiro. Quando isso não acontece, mas é possível acontecer, o pensamento é falso. A possibilidade dessa correspondência é o sentido da proposição ou do pensamento. Já Russell mantém a divisão SP. Não é uma concatenação de nomes, mas uma concatenação na qual nós temos um sujeito e um predicado. É bem diferente. O nome próprio denota diretamente o objeto individual para Russell, se for um verdadeiro nome próprio, e o objeto é o seu significado, mas o nome geral, o termo geral, deve se referir a um universal, a uma propriedade, um conceito. Por exemplo, isso é branco, isso é o nome próprio, é branco, é o predicado, é o nome geral que deve se referir ao universal. Sócrates corre. No caso, Sócrates se refere ao indivíduo, é o nome, e o predicado, o nome geral, se refere ao universal, à propriedade, ao conceito de correr. No caso, o verbo se refere ao universal. Interessante e característico. Russell distingue nomes próprios e descrições definidas diversamente de Frege, para quem tudo era termo singular. Ele só tinha um nome
Ele sabia a diferença, mas ele usava a palavra Eigenname. Nome próprio seria a tradução correta. Frege tinha uma Two-Tiered Semantics, uma semântica de dois níveis, ou de duas camadas. De um lado havia o Bedeutung, que é o significado, a referência, e de outro havia o Sinn, ou sentido. E o Sinn, que é o que mais importa, é o modo de apresentação do Bedeutung, o modo de apresentação da referência. Assim, se nós temos essas 4 arrobas aí embaixo, e você pode se referir a elas de duas formas, como a terceira à esquerda, essa aqui, a terceira à esquerda, e a segunda à direita. Pela flechinha, vocês veem. Então são dois sentidos diferentes. Você vê que a terceira à esquerda e a segunda à esquerda são termos singulares, são descrições definidas, porque começam com o ou a, se referem apenas a um objeto, mas tem sentidos diferentes, tem modos de apresentação diferentes do mesmo objeto, da mesma referência. E são duas maneiras de se referir à mesma coisa, dois sentidos diversos. Russell, por sua vez, tinha apenas uma one-tiered semantics, uma semântica de uma camada, de uma única camada. Como, para ele, o significado é a própria referência, os nomes não têm sentido. Eles não têm conteúdo descritivo. Eles terão que ter, se forem verdadeiros nomes, apenas como significado aquilo a que se refere, o próprio objeto. Mesmo o nome próprio, como touro sentado, não é descritivo, porque o fato dele ser o que é um objeto não o torna um touro, nem faz com que ele fique sentado. Já descrições não se referem diretamente ao objeto e, portanto, para Russell não tem significado. Elas não são nomes. Elas denotam, no máximo, devido à mediação dos conceitos que elas contêm. A consequência é que os nomes não podem falhar em denotar, porque o significado dos nomes de verdade é o próprio objeto. Se eles falham em denotar, eles falham em ter significado. Além disso, as descrições não podem ser nunca sujeitos verdadeiros, porque elas não são verdadeiramente nomes. Nós vamos explicar logo por que é assim. Através de um exemplo. O presente rei da França é sábio. Isso aí, o presente rei da França, o sujeito, é uma descrição definida. Descrições definidas são aquelas que começam com o ou com a, com artigo definido, geralmente. E tem a propriedade, a predicação da sabedoria. Como pode ser significativo isso se a referência é o significado e a referência dessa descrição não existe? Não existe o presente rei da França. O rei da França já foi deposto há muito tempo. Existem 3 soluções para essa dificuldade. O problema do rei da França. Como nós podemos dizer algo significativo, mas com um sujeito sem referência. A primeira solução é freguiana. Ela escreve algo arbitrário como o conjunto vazio. O presente rei da França se refere ao conjunto vazio. Aqui um problema. Ela é uma solução ad hoc para isso e artificial. Russell rejeita isso. Segundo, há seres não existentes que são atualmente denotados, como o atual rei da França. Eles são denotados, mas não são existentes. Essa é a solução de um metafísico chamado Meinung. A montanha de ouro também se refere a algo que não existe, mas subsiste. O quadrado redondo não existe, mas subsiste. Eles não têm Sein, mas têm Sursein, pensa Meinung. Russell acha que isso é demais.
O sentido de realidade é vital à lógica. E quem quer que brinque com isso, ou que faça de conta acerca disso, está fazendo um desserviço ao pensamento. Uma boa frase para metafísica formalista em filosofia da linguagem contemporânea. O atual rei da França é sábio é uma sentença existencial complexa. Há ao menos um X, que é o atual rei da França, e não mais do que um X, que é o atual rei da França, e ele é sábio. É isso que a frase aparentemente do tipo sujeito predicado, o atual rei da França é sábio, na verdade está dizendo. Está dizendo três coisas. Primeiro, que há ao menos um rei da França. Segundo, que não há mais do que um rei da França. Essas duas frases dizem que existe exatamente um rei da França. Segundo, ele é sábio. Ou terceiro, a teoria de Russell permite trabalhar com o paradoxo da não existência. Ela consiste, esse paradoxo, no seguinte conjunto de enunciados. É um conjunto em que todos parecem ser verdadeiros, mas que é inconsistente. Primeiro, tudo que é referido precisa existir. Segundo, Pégasus se refere a Pégaso. Terceiro, Pégaso certamente não existe. Tudo isso parece verdadeiro. Ora, embora cada enunciado pareça verdadeiro, o conjunto é inconsistente, porque 1 e 2 implicam 4, que Pégaso existe. Mas 4 contradiz 3, Pégaso não existe. Quer dizer, se tudo que é referido precisa existir, e Pégaso se refere a Pégaso, então Pégaso tem que existir, mas é claro que Pégaso não existe. Então não é possível que essas três proposições conjuntamente sejam verdadeiras. Tem algo de errado aí. A solução de Russell consiste em rejeitar 2. Pégaso não se refere a Pégaso. Para Russell, Pégaso não é um nome próprio, genuíno ou lógico. Ele é uma descrição disfarçada, que pode ser expressa por o cavalo alado. Muitos dos nossos nomes, a maioria, a quase totalidade, na verdade, são descrições disfarçadas para Russell. Uma frase como Pégaso foi capturado, segundo a análise, que é a mesma que nós usamos para descrições, torna-se então, existe ao menos um X, tal que X é o cavalo alado, não existe mais do que um X, que é o cavalo alado, e ele foi capturado. Quer dizer, existe exatamente um cavalo alado e ele foi capturado. Ou, simbolicamente, C para cavalo, A de alado e R de capturado. Existe X, tal que C de X e A de X, com isso eu digo que existe ao menos um cavalo alado, e para todo Y, se C de Y e A de Y, então esse Y será o mesmo que X. Com isso eu estou querendo dizer que não existe mais de um, porque qualquer coisa, qualquer Y que você identifica como cavalo alado, você vai ver que ele é o mesmo que X. E além disso, ele foi capturado. X é RX. Então, estão aí essas três proposições. No mínimo 1, no máximo 1, e ele foi capturado. No mínimo 1 Pégaso, no máximo 1 Pégaso, ele foi capturado. Ora, como nada que é equino e voa existe, essa frase é falsa. Ela é falsa porque E de X, tal que C de X e A de X, tal que ele é um cavalo e é alado, é falso. Não existe isso aqui. Então, se não existe se a primeira proposição é falsa, isso aqui é uma conjunção de três proposições,
essa conjunção toda se torna falsa. Mas então, quais são os nomes próprios lógicos? Se não podem ser os nomes comuns. Não pode ser Sócrates, não pode ser Pégaso. Sócrates, você pode dizer que foi o maior falador da antiguidade, ou o que for, você vai ter uma descrição que vai colocar no lugar do nome. E no começo, Russell sugeriu que fossem pronomes pessoais, como isso, aquilo, eu. Assim eu digo, isso é branco. Eu tenho predicado e tenho um nome próprio lógico. Isso. Isso se refere realmente ao objeto. Outro exemplo, isso é vermelho. Russell nota, um cego não pode saber o que é vermelho, não pode saber o significado da palavra realmente. Por quê? Porque ele não tem contato com o objeto simples, digamos, que é o vermelho, o traço de vermelho. Então, ele não pode usar a palavra isso, o nome próprio lógico, para designar o vermelho. Além disso, como ele pode se enganar, nós podemos nos enganar, termos ilusões, alucinações, etc. O isso não pode, no caso, ser falso, porque o significado está no próprio objeto. Isso ele tem que se referir a algo que já está na mente, por isso não pode ser falso, que é a imagem do vermelho, e não o vermelho fora. Então, isso se refere ao sensidatum. Mas aí é um problema, porque o sensidatum não é intersubjetivamente acessível. Só a pessoa pode ter contato. E, além disso, ela sabe que isso se refere ao vermelho na medida em que ela se mantém pensando e em contato com o sensidata. Passou-se esse momento, ela vai ter contato com outros sensidatas e, quando retornar o primeiro sensidata, digamos vermelho, mesmo que seja o mesmo, a pergunta que surge é como é que ela reidentifica isso que ela está que ela identificou pela primeira vez. Ela não tem uma regra de reidentificação do significado. E parece que essa regra é que deveria ser o significado. Bom, então, e também ela não pode ser, não é possível que outras pessoas verifiquem se ela está usando corretamente o isso ou não. Todas as dificuldades fazem ruir o atomismo lógico de Russell no que diz respeito aos nomes próprios lógicos. Diz Martinic que, no final, Russell concluiu que esses pronomes pessoais são, na verdade, descrições como o objeto próximo de quem fala, para isso, o objeto mais distante de quem fala, para aquilo, e a pessoa que fala, para eu. Bom, assim a distinção entre descrição e nome próprio colapsa e Russell conclui que nada é um nome próprio lógico. Só em 1950 a teoria de Russell foi seriamente criticada por Strawson. Às vezes a palavra mean, quer dizer, em inglês, é usada para referir. Mean significa significado também. What's mean? Por exemplo, Jones quis dizer Shakespeare quando disse que ele foi o maior dramaturgo inglês. Ele mean Shakespeare. Mas nesse caso o que está em jogo é o que o falante quer dizer e não a palavra. Se tiro a carteira do bolso, eu não tiro o significado da palavra do bolso. E destruir o objeto não é destruir o significado do seu nome. Isso mostra que o significado não deve ser o objeto referido pelo nome, mas mais alguma coisa. Para Strawson, sentenças não são verdadeiras ou falsas, mas sim enunciados ou asserções. Uma sentença isolada realmente não tem menos chance de ser verdadeira ou falsa. Bom, enunciados ou asserções.
Para Strauss, portanto, o atual rei da França é sábio é uma sentença, um enunciado sem sentido, pois o que dá significado é o falante e não a frase. E o falante não pode dar significado a essa frase. Eu não posso dar significado à frase o atual rei da França é sábio. Eu sei que ele não existe. Outra explicação, também você encontra em Strauss, no livro sobre lógica, é o recurso à pressuposição. Se o enunciado Q pressupõe o enunciado P, então ele só pode ser verdadeiro ou falso se P for verdadeiro. Por exemplo, os 5 filhos de João estão dormindo, mas João não tem filhos. Então, essa frase não é verdadeira nem falsa, porque ela pressupõe a verdade da frase pressuposta, ou do enunciado pressuposto, de que João tem filhos. João tem... os 5 filhos de João existem. Bom, se os 5 filhos de João existem, for verdadeiro, então a frase os 5 filhos de João estão dormindo será verdadeira. Se eles não estiverem dormindo, ela será falsa. Mas ela pressupõe que João tem filhos ou que João tem 5 filhos. Da mesma forma, o atual rei da França é sábio pressupõe a verdade da frase que o atual rei da França existe. Se essa frase fosse verdadeira, então o atual rei da França é sábio seria verdadeira caso esse rei fosse sábio, e seria falsa se ele não fosse. Mas como ele não existe, ela não é nem verdadeira nem falsa. E ela carece de significação. Então, é isso aí. Uma outra maneira de tratar a referência de frases, foi, por volta de 1923, o chamado verificacionismo, utilizado pelos filósofos do positivismo lógico. Eles tiraram isso em 1928, aproximadamente, de Wittgenstein, que sugeriu que o significado da frase é o modo de sua verificação. Mas os objetivos que eles tinham com o verificacionismo eram bem diversos dos de Wittgenstein. Eles queriam, talvez não tão diversos, mas eles queriam desacreditar a metafísica. E eles eram filósofos cientistas, ou melhor dizendo, cientistas filósofos. Para eles, as sentenças são, primeiro, cognitivamente significativas, segundo, emocionalmente significativas. Existem esses 2 tipos de significados: cognitivo, que diz algo sobre o mundo, e emotivo, que produz emoções no ouvinte. Por exemplo, O amor é um cão do inferno, de Bukowski. Essa frase não diz nada sobre o mundo, provavelmente, mas ela produz efeitos emocionais. O amor é o homem do universo, é uma frase de um poeta lírico, também produz efeitos emocionais, mas parece que não diz nada sobre o mundo, menos ainda. Mas o livro está sobre a mesa, diz alguma coisa sobre o mundo. É cognitivamente significativa. Então, as sentenças pertencentes à ética, à estética, à política, à religião, à filosofia, são apenas emotivamente significativas para esses filósofos. Por exemplo, honestidade é o que é bom, é o melhor. Essa pintura é bela. Democracia é a melhor forma de governo. Deus é o criador do universo. Só seriam frases carregadas de emoções e, no máximo, recomendações, mas elas não teriam conteúdo cognitivo, não diriam nada sobre o mundo. Supostamente. Para esses filósofos, a única linguagem significativa é a da ciência e da lógica. Daí que, e eu acho que são ciências duras, daí que as sentenças cognitivamente significativas são: 1.
as tautologias e contradições, que são as sentenças que têm de ser verdadeiras, também chamadas de sentenças analíticas. E a linguagem da ciência é a linguagem da lógica. Exemplo: está chovendo ou não está chovendo? Está chovendo e não está chovendo. Está chovendo ou não está chovendo é uma tautologia. E está chovendo e não está chovendo é uma contradição. É uma frase necessariamente falsa, enquanto que a primeira é necessariamente verdadeira. 2. Sentenças da ciência empírica. Sentenças da ciência empírica só são significativas, pensam eles, quando verificáveis. Daí se segue o slogan. O significado da proposição é o modo de sua verificação, é a regra, o procedimento pelo qual nós a verificamos. É fácil provar isso. Por exemplo, todo metal se expande quando aquecido. Isso é uma frase da ciência. Então você aquece um metal que antes passava por uma argola, agora ele não passa mais. E com isso você verificou que esse metal ele se expande quando aquecido. E você pode fazer isso várias vezes, muitas vezes, e generalizar. Então, isso aí inclui as sentenças da ciência, são verificáveis, mas ele exclui sentenças metafísicas, como, digamos, o nada nadifica, uma frase de Heidegger, ou o ego transcendental é absoluto, ou o absoluto evolui segundo tríades dialéticas, Hegel. São sentenças que você não tem como, você não tem a menor ideia de como você poderia, através de experiências perceptuais, verificar. Mas eles não foram muito bem sucedidos em precisar o princípio da verificação. O problema é que ou esse princípio é forte demais, elimina a ciência, ou é fraco demais e permite a metafísica. Exemplo: se for exigida uma verdade conclusiva, todos os enunciados universais, que são as leis científicas, eles não são verificáveis, deixam de ser verificáveis. Por exemplo, todos os homens são mortais. Como verificar isso? Você teria que observar todos os homens da nossa época, todos os homens do passado e ainda todos os homens do futuro, para ver se eles são mortais. E talvez se descubra uma droga que torne o homem imortal, ou coisa assim. Bom, uma outra possibilidade é aceitar um critério de falseamento. Você pode falsear que todos os homens são mortais, basta encontrar um imortal. Isso é definitivo. Agora, o problema é que, nesse caso, a negação de enunciados existenciais é inverificável. Por exemplo, não há unicórnios. Você não pode verificar isso porque você teria que buscar o universo inteiro atrás de unicórnios. Isso é impossível. Isso aí, essa frase é uma negação de há unicórnios. Você pode realmente encontrar o unicórnio e aí você satisfaz o critério de falseamento, você não falseou, é significativo, mas não há unicórnios, você não tem como falsear. Finalmente, como o critério é uma verdade substantiva, ele próprio deveria ser verificável. Ele não é uma verdade analítica tautológica. Então, aqui domínio ele pertence ao domínio daquilo que deveria ser verificável. Se não for verificável, não tem sentido e é metafísico. Ora, mas ele não é verificável. Portanto, ele próprio deve ser metafísico.
essa conclusão autodestrutiva a que chegaram os filósofos do Círculo de Viena. Finalmente, uma outra maneira de considerar a referência é a teoria causal da denominação. Kripke foi contra a teoria descritivista dos nomes próprios, segundo a qual eles abreviam um feixe de descrições. Afinal, as descrições podem ser todas falsas. A sua alternativa é a teoria causal. Primeiro, há um batismo, e depois o sucesso da cerimônia é passado de falante para falante, causalmente, e assim se fixa a referência. Eu me refiro a Aristóteles porque há uma imensa cadeia causal que começou com o batismo de Aristóteles e chegou a mim agora, o último elo da cadeia, quando eu falo a palavra Aristóteles, o filósofo. Problemas. Madagascar. Marco Polo enganou-se pensando que se referia a uma ilha, mas os nativos se referiam com essa palavra à costa leste da África. Então havia uma cadeia causal e Marco Polo rompeu com essa cadeia. Hoje em dia todos se referem à ilha com a palavra Madagascar. Como explicar como isso aconteceu? Esse rompimento da cadeia causal. Talvez uma cadeia causal precise ser reforçada, ou talvez exista aí uma nova cadeia causal, um outro nome. Não parece alguma coisa tão impossível de ser explicada. Um outro exemplo igual é Colombo, que chamou os habitantes da América de índios, pensando que eles eram indianos. E o nome pegou e chama-se hoje de índios aos habitantes originários da América, embora eles não sejam indianos. E Kripke generalizou a sua teoria para os nomes comuns. Ouro, cão e árvore se referem devido a uma referência original que foi passando causalmente e chegou até nós. Assim, em termos de espécie natural, eles se referem devido a laços comunicacionais causais. Há aqui um problema sério, porque ouro se refere a muitas coisas, como cão, como árvore, e, portanto, não se sabe se essa cadeia causal, essa relação causal é com o próprio objeto, o objeto encontrado originariamente, talvez, ou talvez com o universal, a essência do ouro. Nesse caso, em mundos possíveis nos quais não existisse o ouro, nós poderíamos falar de ouro, nos referindo à essência. Outra distinção importante é que nomes próprios e comuns são designadores rígidos. Eles aplicam-se a uma mesma coisa em qualquer mundo possível no qual ela exista. Isso é uma descoberta importante de Kripke. Por exemplo, Aristóteles se aplica ao mesmo objeto em qualquer mundo possível no qual Aristóteles exista. Agora, uma descrição definida, não. Aristóteles foi um amante de Pítias, ou ele foi casado com Pítias? Aristóteles foi casado com Pítias, mas pode ser que essa descrição, a pessoa que foi casada com Pítias, ela se aplique a outras pessoas em outros mundos possíveis, ou a nenhuma, caso Pítias não tenha se casado com ninguém. E mesmo assim, Aristóteles continua se referindo a Aristóteles nesses mundos possíveis, caso ele tenha existido. Por isso ele é um designador rígido, esse nome próprio. Existe um puzzle com relação a nomes e crenças. Em 1979, Kripke queixa-se que a sua explicação causal encontra dificuldades com o caso de Pierre. Pierre é um francês que, quando criança, acreditava que Londres é jolie. A cidade de Londres é bela, alegre. Ele aprendeu isso, deve ter visto fotos, digamos. E quando adulto, por acaso, ele foi viver em Londres, aprendeu a língua morando no lugar. Ele viveu num bairro muito pouco agradável e concluiu em inglês: London is not pretty. Mas
ele não pode manter as duas crenças contraditórias, inclusive porque Pierre é um lógico. Ora, como é possível, se a referência é causal, a de Londres, depende de uma cadeia causal, como é possível que tenha levado a afirmações contraditórias com relação ao mesmo referente? Muitas tentativas de solucionar esse problema foram desenvolvidas. O problema pode ser considerado como a questão da transparência nominal. A conexão entre o termo e o objeto denota diretamente. X e Y denotam o mesmo objeto O. Se a pessoa P é consciente do uso de X e Y, então ela deve ser consciente de qualquer crença contraditória ao manter X e Y se a conexão com o objeto é direta e X e Y denotam o mesmo objeto. Kripke acredita ter provado que o termo denota diretamente, mas desconfia das cláusulas 2 e 3. Ele não tem uma boa solução. Martinich tenta resolver isso notando que a conexão semântica é a única. A pessoa precisa de uma representação mental, mesmo que não seja parte do que significa conectando com o objeto. Mas muitas das relações são opacas para a pessoa que usa. Os conteúdos só são acessíveis por representações mentais que representam o objeto sob perspectiva e não em toto. Essas perspectivas limitam a pessoa no reconhecimento da consequência de suas crenças, como alguém que, vendo um elefante de lado, acha que ele é um objeto diferente daquele que ele identifica quando o vê por trás. Ora, isso aí é uma espécie de aceitação de uma teoria mista, descritivista e causal da referência. A minha explicação, que ao meu ver resolve o problema, mas depende da minha teoria dos nomes próprios, ela é descompromissadamente descritivista. Nós nos referimos realmente, não causalmente, mas através de um feixe de descrições, mas esse feixe tem duas descrições que são fundamentais. A descrição localizadora, onde, quando viveu Aristóteles, e a descrição caracterizadora, e a razão pela qual eu uso o nome. Por exemplo, ele foi o autor do Opus Aristotélico, senão não usaria esse nome. Todas as outras descrições, o fato de ele ter ensinado Alexandre ou coisa assim, são auxiliares, de modo que tudo o que temos quando nós só temos elas é a capacidade de inserir a palavra corretamente em um discurso suficientemente vago. Elas são referências meramente parasitárias. Por quê? Porque elas pressupõem a existência de falantes privilegiados, que são aqueles realmente capazes de estabelecer a referência, porque conhecem a descrição localizadora e caracterizadora. Ora, esse é o caso de Pierre. Pierre tem uma descrição auxiliar infantil, Londres e Joly. E com isso ele fazia uma referência meramente parasitária, incompleta, dependente da cidade. Dependente do que os outros sabem, porque senão ele não seria... Na verdade, ele não se refere realmente a Londres. Ele não tem, mas ele é capaz de inserir, e aí nós identificamos a referência. Inserir no discurso. Por isso, ele não percebe, por ter apenas uma descrição parasitária, ele não percebe que o nome Londres é o mesmo que London. Já para London, ele realmente tem descrições fundamentais, caracterizadoras e localizadoras, afinal ele mora lá. Não se surpreende, pois, que ele não saiba que ambos os enunciados possuem o mesmo referente, devido à deficiência do primeiro enunciado.